Olá, meu nome é Casey Batista, você está no meu canal É Tempo de Saber. Pois bem, meus irmãos, decidi gravar um vídeo hoje de uma discussão que eu participei recentemente, em um dos grupos de discussão que nós temos, que é a seguinte: a veracidade dos evangelhos. Você já parou para pensar que os evangelhos eles foram escritos décadas depois dos eventos narrados por eles? Muito depois, então, da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nessa discussão surgiu o seguinte: como que os evangelistas eles poderiam escrever exatamente as palavras que Jesus disse e os atos que ele fez, se eles escreveram isso décadas depois? Então, através desse vídeo, você vai ficar um pouquinho mais preparado se um dia essa questão surgir em sua frente e você precisar fazer uma defesa do evangelho. No nosso meio, não é necessário esse tipo de defesa, mas dependendo de quem você for discutir, debater, você precisa defender o evangelho de uma forma sólida, para que a pessoa ela veja ali que não está dialogando com qualquer um, mas alguém com fundamentação. Embora seja um vídeo simples, posso aqui aguçar sua curiosidade para você estudar um pouco mais a respeito. Para isso, eu vou estar trabalhando aqui em cima da obra de Philip Weishaupt, que é a História da Literatura Cristã Primitiva. Contém os Evangelhos e os Pais Apostólicos. Uma bela obra de suas mais de 800 páginas. E eu resolvi fazer aqui no meu blog um pequeno texto, pequeno mesmo, só para falar um pouquinho desse assunto. Depois vou dar uma incrementada mais, transformando esse texto em um artigo. Então eu fiz aqui um texto bem enxuto, baseado no ensino dos evangelhos de Felipe Weishaupt, onde vou mostrar de forma bem simplória, porém que ainda dá para entrar numa discussão e também aguçar nossa curiosidade. Os evangelhos são confiáveis, já que foram escritos décadas depois dos acontecimentos? Então nós vamos trabalhar aqui com a teoria das fontes. Nós vamos entrar numa linguagem um pouco acadêmica, mas de uma forma bem simples também. Enfim, como crer na veracidade dos evangelhos canônicos, a qual nós temos no Novo Testamento, se os mesmos foram escritos tardiamente em relação a Cristo, sendo que Cristo foi crucificado entre os anos 30 e 36, já o primeiro evangelho foi escrito por data do ano 60 depois de Cristo, o que nos dá décadas de distância dos eventos narrados por eles. Para céticos e críticos do cristianismo, essa distância entre os acontecimentos e os autógrafos é motivo para duvidar da autenticidade e confiabilidade do que foi registrado. Então, como defender a confiabilidade do evangelho que foi registrado, mesmo que tardiamente aos eventos? Para essa defesa, vou trabalhar aqui no que ficou conhecido no meio acadêmico teológico como a teoria das fontes. De forma básica, essa teoria trabalha com a possibilidade do uso da tradição oral dos acontecimentos e com a tradição escrita anterior aos evangelhos. A dita tradição oral se baseia em que testemunhas oculares dos eventos guardaram em forma de histórias tudo o que viram e ouviram, até certo momento onde o primeiro evangelho for escrito. Já a teoria que hoje é de maior defesa dentro do meio teológico é a teoria dos ditos. A teoria dos ditos defende que, antes da escrita do primeiro evangelho, sendo esse o de Marcos, alguns ouvintes de Jesus, vendo a importância de suas palavras e ensinos, decidiram escrever suas palavras para que nada se perdesse. Essa teoria é muito forte, já que, mesmo décadas após os acontecimentos, 3 evangelhos foram escritos com muita similaridade, que é o caso dos evangelhos sinóticos. Então, essa teoria aqui, que é a teoria dos ditos, ela defende que quando as pessoas começaram a ver que as palavras de Jesus eram muito importantes para os ensinamentos, né, para criar ali uma nova doutrina, algo que estava surgindo, emergindo, algumas pessoas decidiram fazer o quê? Escrever os ditos de Jesus. Não escrever como está no Evangelho, mas escrever o que ele dizia. Né, as palavras dele. Então algumas pessoas ali na multidão, as pessoas que acompanhavam ele, decidiam escrever suas palavras. Então essa é a teoria dos ditos, a teoria da inscrição de palavras mediante os discursos de Jesus. Vemos que Marcos foi o primeiro escrito, né? Foi escrito primeiro, depois Mateus e Lucas, sendo Marcos possivelmente a base para o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. A similaridade entre Mateus e Lucas vem de Marcos, sim. Porém, esses também dividem textos iguais que não contém em Marcos, como por exemplo, a infância de Jesus. Mateus inclui a visita dos magos e a fuga para o Egito, Mateus 2.
Lucas relata o anúncio do nascimento de João Batista, o cântico de Maria, o nascimento em Belém e o encontro de Jesus no templo com os doutores aos 12 anos. Lucas 1, 2. O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças aparece somente em Mateus e Lucas, sendo a versão de Lucas mais compactada e distinta, Mateus 5 a 7 e Lucas 6, 17 a 49. Parábolas exclusivas. Somente Mateus contém parábolas como a do joio e do trigo e os trabalhadores na vinha. Tá aqui os textos, Mateus 3, 24 a 30, 21 a 16. Somente Lucas inclui parábolas como a do bom samaritano, a do filho pródigo e a do rico e do Lázaro. Né? Lucas 10, 25 a 37, 15, 11 a 32, 16, 19 a 31. Pois bem, então aqui nós vemos que Marcos, embora ele tenha sido o primeiro, os outros não simplesmente deram Ctrl+C e Ctrl+V no Evangelho de Marcos. Porque, embora eles tenham similaridade, que sejam os sinóticos que nós falamos, né, aqueles evangelhos que eles acompanham um aos outros, nós vemos que Marcos, embora tenha sido o primeiro, os outros não simplesmente copiaram esse evangelho. Por quê? Porque vai ter textos que combinam entre Mateus e Lucas, que não tem em Marcos, e mesmo assim alguns de Lucas vai ser ainda um pouco diferente dos de Mateus. Isso mostra o quê? Que havia ali algo para eles poderem se basear para poder escreverem os seus respectivos evangelhos. Tudo isso, quando averiguado de forma exaustiva, ou seja, averiguado de uma forma ampla, profunda, dentro das matérias teológicas, leva à conclusão de que todos os evangelistas utilizaram alguma fonte escrita para basear os ditos de Jesus. Chamamos essa fonte de fonte que? Ou a fonte dos ditos do Senhor. Ou seja, essa hipótese é que essa teoria dos ditos que foram copiados por pessoas mesmo antes dos evangelhos serem escritos, nós chamamos ela de fonte Q. É como Philip Weishauer vai trazer ela para nós. A fonte Q é a fonte dos ditos do Senhor, que alguém copiou os ditos do Senhor e eles foram usados mais tarde para compor os evangelhos. Portanto, toda vez que eu citar fonte Q, entenda que são os registros feitos na forma escrita por testemunhas e ouvintes da palavra de Jesus. Através de estudos, vemos que essa fonte dos ditos começa com a pregação de João Batista, que está em Lucas 3, 7 a 9 e também no 16, na segunda parte. E termina com o discurso da parousia de Cristo, parousia, a vinda de Cristo, o retorno. E a parábola dos talentos, né? Lucas 17, 22 a 37, 19, 11 a 27. Embora eu esteja rastreando no Evangelho de Lucas, isso vale para todos os demais, já que são sinóticos e eles vão contar também com essa linha do tempo. Vemos sempre que os evangelistas recorrem à fonte Q nos seus manuscritos, eles sinalizam com a seguinte abertura: disse Jesus. Então, sempre quando nós vemos essa frase, disse Jesus, ou Jesus disse, é porque eles estão recorrendo a essa fonte que foi escrita antes da escrita do Evangelho. Então, quando eles colocam disse Jesus, é onde nós concluímos que eles utilizam essa fonte escrita por testemunhas que ouviram os discursos de Jesus. Isso reforça que os principais ensinos de Jesus foram escritos logo após o discurso. No caso de Lucas e Mateus, percebemos que ambos uniram a fonte Q aos relatos de testemunhas oculares. Isso vale mais para Lucas, já que Mateus em si foi uma testemunha ocular. No caso de Marcos, embora não tenha sido testemunha ocular, ele escreveu seu evangelho a partir da narrativa do próprio apóstolo Pedro, o principal dos apóstolos. Temos relato disso deixados por Pápias, que diz que Marcos era intérprete de Pedro. Irineu de Lyon e mais tarde Eusébio de Cesareia afirmaram esse fato. Dentro da Bíblia também temos a ligação de Pedro com Marcos, que era conhecido ali em Atos como João Marcos, sobrinho de Bernabé. 1 Pedro 5,13 é a ligação ali de Pedro com Marcos. Esse mesmo Marcos é citado em Atos 12, 12 a 25, Atos 13, versículo 13 e 15, 37 a 39. Também em Colossenses 4, 10, 2 Timóteo 4, 11 e Filemon, né? Aqui é Filemon 1, 24.
Então, só para nós podermos fechar esse pequeno parágrafo, Marcos, ou João Marcos, ele se tornou ali como se fosse discípulo de Pedro, né? Durante a vida de Pedro, Pedro solicitou Marcos e Marcos se tornou seu intérprete. Então Marcos, ele provavelmente, né, segundo os documentos que nós temos, diz que Pedro, ele contava ali os acontecimentos para Marcos e Marcos escrevia. Embora então não temos aqui um evangelho de Pedro, Marcos, ele é feito em cima dos ensinamentos de Pedro, das palavras de Pedro. Concluímos que Marcos escreveu o que Pedro lhe transmitia. Disso Pápias escreveu: Pedro não lhe transmitiu em ordem, mas de acordo com o que recordava. Vemos que esse evangelho, o de Marcos, se inicia com a coleção de memórias dos feitos de Jesus, onde Marcos as sincronizou com a fonte Q. Ou seja, Marcos primeiro ele escreveu os feitos que Pedro lhe contou, e depois ele pegou essa fonte Q, que eu já expliquei o que é, e juntou com os ditos de Pedro, formando assim o seu evangelho. E esse evangelho foi escrito, né, ali em meados do ano 60, antes da morte de Pedro, que é 66. Então, antes de Pedro morrer, Pedro com certeza ele viu esse evangelho pronto, então teve a aprovação de Pedro para ele começar a circular. Então, por isso, o Evangelho de Marcos, ele vem na história da igreja a ter mais peso. Por quê? Por causa da proximidade com o apóstolo Pedro. Essa organização também serviu de base para Mateus. Esse que também foi testemunha, né, testemunha ocular dos feitos de Jesus, assim como Pedro, onde também organizou sua experiência de testemunha com a fonte Q. Então nós sabemos que Mateus, ele pegou a sua experiência, o que ele viu, o que ele ouviu, juntamente com a fonte Q, que são os escritos antes do evangelho, juntou aquilo ali e escreveu o seu evangelho. Já Lucas teve Marcos e Mateus como base, porém decidiu investir, além dos dois primeiros evangelhos, um fabuloso trabalho de campo, reunindo os evangelhos que já estavam em sua posse. Por quê? Porque quando ele escreveu Mateus e Marcos já estavam prontos os evangelhos, então ele já tinha os dois como base, mas além disso, ele decidiu colocar ali o seu incontestável trabalho de historiador, unindo tudo isso com a fonte Q, sendo o seu evangelho o mais detalhado. Então, Lucas, ele é o evangelho mais detalhado, por quê? Porque ele tinha os dois evangelhos em mãos, que tanto Mateus quanto Marcos já tinham escrito, da mesma forma que eu já expliquei aqui, e ele associou, colocou isso com o seu trabalho de historiador, que é o trabalho ali que nós vemos a narrativa onde ele fala de diversas cidades, que muitas pessoas já duvidaram do evangelho, e já teve até mesmo um ateu que se converteu, historiador ateu que se converteu quando tentou confrontar o evangelho de Lucas. Ele viu que era impossível confrontar o evangelho de Lucas. Por quê? Porque tudo que Lucas escreveu, com o decorrer da história, foi se mostrando verdade. Nomes, cidades, títulos, tudo, tudo, tudo. Então Lucas, ele coloca ali o seu trabalho de historiador associado à veracidade de Mateus e Marcos, e também coloca isso aí alinhado com a fonte que era os escritos anteriores aos evangelhos, que era simplesmente das palavras de Jesus, ok? Os discursos de Jesus, todo o discurso que Jesus fazia foram anotados, e isso é a fonte Q. Portanto, os três evangelhos contam com a fonte Q como base, não perdendo assim em nada tudo aquilo que aconteceu durante o ministério de Cristo. Então, nada daquilo que Cristo disse foi perdido. E nada daquilo que Cristo fez também foi perdido, porque teve testemunhas oculares na escrita dos evangelhos, sendo relatos altamente confiáveis que concordam entre si, independente do autor ou região do mundo onde foram escritos. Então, independente do autor ou região onde o evangelho foi escrito, qualquer um dos três evangelhos são fontes altamente confiáveis por causa disso. Então, meus irmãos, muito obrigado por assistirem até aqui. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. Por favor, deixa um comentário aqui se você concorda, se você discorda. Compartilhe o vídeo, mande para aquele irmão da igreja que às vezes precisa aprender um pouquinho mais da defesa, né, da nossa fé, o que a apologética faz, né, defender aquilo que nós acreditamos. E
Vou deixar o link do artigo disponível se você quiser dar uma olhada. Nos próximos dias vou estar completando esse artigo, né, que ainda é um texto, é só um simplório texto, mas eu vou estar incorporando nele aqui mais dados de acordo com o livro que eu apresentei, tornando aquilo ali um artigo muito mais sólido que você possa utilizar aí para poder defender o nosso querido Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, fica na paz de Cristo e até mais.